Bom, eu vou ser direto e reto nesse vídeo, tá? Se você viu a live do Thiago Finch, ou se você viu as pessoas comentando sobre esse tal de iOS, eu quero falar uma coisa para você. Nesse vídeo, eu vou dizer uma coisa completamente diferente de outros. Eu tenho visto alguns especialistas falando sobre o que é o iOS, sem conhecer o iOS, ou sem conhecer esse mercado de inteligência artificial. Então, e aí? Você que é do mundo aí, que viu a live, que está empolgado, mas está com muita dúvida, esse vídeo é para você, tá? Eu vi algumas pessoas falando e muita gente corrigindo os comentários das pessoas porque elas simplesmente estão pegando um assunto e falando na prática, falando assim, a Deus dará. Eu vou me focar aqui nesse vídeo, tá? Explicando um pouco mais sobre o funcionamento da ferramenta. Porque não adianta você ficar falando o histórico da ferramenta, se foi baseada no que, se não foi, e se foi copiada de outra ferramenta, se não foi, blá, 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 sendo que, beleza, essa ferramenta te ajuda ou não? Resolve seu problema ou não? Então, se você é empresário, tá? Tem uma agência de marketing, uma agência de tráfego, agência de publicidade, né? Se você vende pela internet, se você tem um ecossistema, uma empresa e usa o digital como meio de venda, tem operações administrativas aí que dependem do digital, cara, esse vídeo é para você. O iOS pode ser que funcione para você, ou talvez pode ser que não funcione. Vai depender muito da forma com que você usa. Muitas pessoas fazem demonstração online, mas não sabem ou não configuram ele da melhor forma, utilizando ele, colocando a estrutura dele da melhor forma, tá? O Thiago Finch vai provavelmente lançar em breve o Mega Brain. Eu nem devia estar falando isso aqui, tá? É uma coisa talvez que já deve ter lançado, dependendo do vídeo, da hora que esse vídeo saiu. Conseguir ter acesso a uma pequena parte desse negócio, de forma antecipada. E, cara, ele tem uma função diferente, tá? Ele tem um propósito diferente, que juntado a essa função dele, e talvez se vocês me pedirem muito aqui, eu posso trazer um vídeo explicando o Mega Brain do Thiago Finch, e toda a documentação dele. Basicamente um vídeo desse, só que em vez de eu falar do iOS, eu falo do Mega Brain, que inclusive já soltou nos stories aí, não sei se vocês viram. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, e eu vou compartilhar para vocês também a forma que vocês podem aprender mais sobre isso, porque tem muita gente com dúvida, muita gente não entendeu o que é o iOS, muita gente não é técnica e está aqui chorando nos comentários de outros vídeos aí, de outros lugares, falando que, bom, tá difícil de entender, tá difícil de aplicar, e blá 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 blá, blá cheio de mimimi. Então, se você não conhece, o Notebook LM é a ferramenta para você que não entende nada de tecnologia acessar. Basicamente, eu pedi para aqui, ó, no Notebook LM, para pesquisar o repositório, né, lá com toda a documentação, mas eu também coloquei aqui algumas coisas a mais, algumas coisas secretas, vamos dizer assim. Basicamente, eu coloquei alguns documentos que eu tenho, alguns guias aqui, que foram compilados e condensados através da documentação e também dos códigos lá. Então, eu não estou falando aqui só o que está escrito na documentação, estou falando aqui o que realmente o código faz e o que ele não faz. Com base nisso, tá? O Notebook LM, ele fez aqui algumas apresentações para a gente. Eu vou começar nesse vídeo, eu posso fazer outros vídeos, outras apresentações, outras coisas, mas para esse vídeo eu quero focar nessa apresentação aqui do iOS, a fábrica de software autônoma. Lembrando que aqui vai ter alguns termos técnicos, e eu queria até saber para você aí quais termos que às vezes é mais difícil de você entender. Talvez você saiba inglês, talvez você consiga compreender algumas coisas, mas deixa aqui nos comentários o termo que você mais não entendeu, para que a gente possa ajudar uns aos outros aí nos comentários, eu até mesmo posso ir respondendo aí também. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o guia definitivo para o Vibe Coding SEO, né? Ou seja, codar com 90% menos tempo e liderar a equipe de inteligência artificial. A iOS eles propõem a fazer isso, a gerenciar múltiplos agentes de forma organizada e hierárquica, como nenhum outro framework se propôs. E ele tem algumas regras de governança e tudo mais que a gente vai estar falando ali atrás, diferente do BIMET. Eu não vou me atentar aqui, tipo, no que ele é igual ou diferente de outras coisas. Eu vou falar o que ele é, principalmente baseado na documentação aqui, e triturada isso de uma forma explicada e junto também com meus materiais lá que eu extraí aqui. Bom, primeira coisa, tá? Antes o dev solitário, sobrecarga cognitiva, contexto perdido, muitas tarefas manuais. Depois, decisões estratégicas, orquestração de agentes, foco na visão. Então isso aqui a primeira coisa, é a base para entender qual que é o princípio por trás do iOS, ou seja, o que ele se propõe? Ele se propõe tirar essa carga cognitiva de muitas coisas ao mesmo tempo, código, tecnologia demais, para simplificar
te dar só as decisões estratégicas e ele orquestrar os múltiplos agentes. Então ele transforma toda a documentação técnica, toda essa parte complexa em uma unidade de trabalho, né? Ou seja, numa organização, como se fosse uma empresa com vários times e cada time tem os seus colaboradores, que seriam seus agentes. A constituição dele, a regra do jogo, né, é que primeiro ele roda dentro do terminal, tá? Ele não é um dashboard bonitinho. O objetivo não é ter um dashboard. Você pode ter também, tá? Mas o objetivo dele não é esse. A essência é você simplesmente ter um chat onde você conversa e esse chat que você conversa está diretamente dentro do seu computador e você tem acesso a praticamente tudo, tá? Você só tem que saber ali ativar o chat dentro do seu computador e aí eu posso trazer um vídeo mais explicando essa parte de como ativar ele, tá? Essa parte não é necessariamente explicando como usar na prática, é mais explicando o conceito, a história, como funciona, explicando de outras formas o que eles não conseguiram explicar tão bem na live, porque ficaram vendendo lá. Não tem problema vender, mas parece que muita gente saiu com dúvida, tá, mas realmente como isso funciona, certo? Bom, agora, em relação ao segundo ponto aqui, da regra do jogo, é o que? Cada agente tem poderes exclusivos. Então, existe múltiplos agentes ali dentro, ele já vem com alguns agentes de IA, tem gente que fala que é 12, mas na verdade se você souber fazer a instalação completa, ele vem até muito mais do que 12. Aqui também a gente tem os Storage Drives, que significa basicamente uma documentação, né, uma jornada para que ele consiga manter o progresso da tarefa. É como se você tivesse um papel e uma caneta com as tarefas do dia que ele tem que fazer ali. Então, ele consegue guardar isso ali. Tá. Então, specs não inventam funcionalidades, eles devem ser estritamente restritos, ou seja, ele não é uma IA que vai fazer coisas aleatórias do nada, então ele vai seguir alguns requisitos, ele tende a alucinar muito menos, ele tende a viajar na maionese muito menos, ele consegue ter consistência, o que muitas pessoas têm dificuldade de ter com a IA. Bom, eu não vou explicar esses termos técnicos aqui, porque esse objetivo não é do vídeo. A sua equipe de planejamento, tá? Esse aqui é o essencial, tem outras coisas, tem outros arquitetos, mas aqui é para planejamento. Quando a gente se fala de planejamento, tá? Pode ter, ou tem outros agentes para outras coisas, mas a equipe de planejamento está aqui. Então, o PM vem do Product Manager, ou seja, gerente de produto, né? Ele cria os arquivos que são os PRDs, que seriam basicamente arquivos de definição. Só que assim, tudo isso aqui que eu estou explicando, ele cria, só que ele cria com uma perfeição e uma qualidade excelente, porque ele tem muitos requisitos, tem muita estrutura pré-pronta ali construída. Aqui está o arquiteto de visão, o que ele tem? Ele tem, inclusive, personalidades, cada um desses aqui. Então, esse aqui é o estrategista, o arquiteto, ele desenha a visão, ou seja, qual que é a arquitetura do sistema, qual é a arquitetura do seu projeto, ele consegue desenhar um pouco mais sobre como que isso vai ser executado. Aqui, o PM define, vamos dizer assim, o que vai ser executado, o arquiteto define como, tá? O analista define se isso é viável, se não é. Então, por isso que ele tem aqui, pesquisa de mercado, pesquisa competitiva, briefing de produto, e tem esse aqui, que é o PO, que seria o dono do produto, vamos dizer assim, que valida e gerencia as tarefas e o processo desse planejamento. Bom, agora a gente tem aqui a parte do quê? Da execução. Então, quem é que vai botar a mão na massa mesmo? São os agentes. Eu estou apresentando um pouco dos agentes para você saber, porque como é que você vai usar uma ferramenta que você não sabe quais são os agentes que você tem que chamar ou não, tá? Bom, aqui a gente tem o Scrum Master, tá? Que isso o nome de uma metodologia ágil, se você já conhece, ele vai saber, ele trouxe para cá. A gente tem aqui também o Dev, tá? Que é a parte de criação de código mesmo. A maioria das vezes você vai usar muito ele para poder escrever o código, criar a implementação. Eu falo código, mas envolve, por exemplo, desenvolver às vezes uma certa tarefa ou às vezes um certo sistema, tá? Para automatizar alguma tarefa para você. Esse QA aqui, tá? Ele é basicamente um gestor de qualidade, vamos dizer assim, né? Ele que testa o código, revisa o código, testa a auditoria. Uma coisa, inclusive, que geralmente o VMAD não tem um agente específico para isso. E se você conhece o VMAD, você talvez vai entender o que eu estou dizendo. Se você não entende, tá tudo bem. O DevOps seria o quê? Basicamente o operador ali, é o Dev, só que ele tem algumas funcionalidades a mais ali para controlar, vamos dizer assim, as versões do seu código, as versões do seu projeto.
Cara, se é programador, paciência, estou explicando aqui de forma bem simplificada, tá? Então, bom, em relação à equipe de execução é esse, e aqui a gente tem um pouco da linha de montagem, ou seja, do zero até o deploy, pensando em como utilizar essa arquitetura e o workflow que ele sugere. Então, a gente tem o quê? Tem aqui a idealização, que é o brainstorm, que a gente utiliza a análise de briefing, certo? A gente tem aqui o PRD, né, que tem a parte de criar o arquivo, as definições do que vai ser feito, como vai ser feito, junto com a arquitetura. Aqui também você pode fazer as definições, na parte de definições, a parte de design. Você pode trazer um design aqui meio que pré-pronto para poder ser direcionado e mudado. Tendo isso em mãos, tendo isso pronto, você pode chamar o Product Owner, né, para quebrar esses PRDs em pedaços menores, ou em sprints menores, ou assim, em processos, em etapas mais fáceis de ser executadas. E a gente tem aqui o Scrum Master, né, e o Dev, onde vai estar trabalhando essas tarefas em ciclos, executando e tal. E aqui tem o Quality. Então, assim, tem essa forma linear de você enxergar, mas não se prenda a isso, tá? Porque, às vezes, esse processo não é tão linear assim. Isso aqui você pode rodar tanto de forma autônoma, ou seja, ele mesmo vai fazer esse processo tudo aqui, ou você pode ter um controle mais rigoroso de qualidade entre cada uma das etapas aqui, de uma para outra, tá? Aqui a gente tem o sharding, que é tipo a fragmentação, que é um segredo, né? É quebrar documento grande em contextos menores para evitar que a IA se perca. Uma coisa que o BIMED, ele tá implementando, não sei se ele já implementou na versão 6 lá. Bom, vamos lá. Agora aqui o seu nível de escolha de autonomia, que é o que eu estava falando. Então a gente tem algum. O manual é o controle total, ou seja, você controla cada etapa ali, certo? Você tende a ter um pouco mais de pergunta e resposta, demora 4 horas, às vezes, para você criar, de fato, o seu PRD, suas decisões, mas você garante 100% de que todo o desenvolvimento do produto que você está fazendo, do projeto, do curso, às vezes, da equipe de tráfego, da campanha de marketing que você está desenvolvendo, que ela seja feita exatamente de acordo com os seus critérios e requisitos, diferente aqui do nível 2, tá? Do Bob Mode. Que é, cara, ele vai te pedir mais coisa, sim, mas ele vai pular muita coisa, ele vai, tipo, definir por você. Principalmente coisa técnica, coisa que você não entende muito. Então, assim, se você não é técnico, não é dev, não tem conhecimento de tecnologia, coisa e tal, o Bob, ele vai atender muitas vezes. Só que, aí tá, se você ficar só aqui, você vai ficar limitado, porque muitas vezes ele não vai fazer exatamente o que você quer. Porque você não definiu tão bem. Então, vai depender do projeto, tá? Cara, agora o Half Looping, ele é o segredo, tá? Para quê? O BIMED não tem o Half Looping, né? E o BIMED ele está se demorando muito para se atualizar e ser implementado essas coisas novas. Então, o que acontece? O Half Looping, ele traz basicamente, cara, você dá um documento para IA e ela só volta quando ela terminar aquele documento. Então, e sem falar que assim, tem esse Half Looping aqui, ele é melhorado, então não é Half Looping, não é o Half Looping original, ele tem algumas mudanças, alguns requisitos aqui, algumas melhoradas em relação ao projeto original, e ele é adaptado para o BIMED, então não é, pegou o código do Ralph e colocou aqui, é a mesma coisa. Não, cara, tem diferenças, tá? Não vou ficar explicando diferenças aqui para os devs de plantão aí, mas você que não é técnico, você tem que entender que isso aqui é basicamente, você dá poder total e autonomia total para IA pesquisar o problema que ela tem que fazer, ela se virar. Sabe quando você pede para um funcionário assim, e ele não pergunta, ele só volta, tipo assim, vamos lá, vou dar até um exemplo aqui rápido, tá? Se você chega para 2 funcionários e pede para descer lá na vendinha e comprar maçã, aí um funcionário chega para você e fala assim, ó, cara, não tem maçã. E o outro funcionário fala assim, ó, chefe, não tinha maçã, mas aí eu falei com o João que dia que vai chegar. Ele falou que vai chegar só amanhã, e aí eu pedi para ele separar umas bananas, porque não tinha maçã, e, bom, né, eu trouxe alguma coisa para não voltar de mão vazia, tá aqui. O Ralph Loop é esse cara, mano. Ele vai perguntar que dia que vai chegar a maçã e vai te entregar a banana, porque ele cedeu uma instrução, ele fez com que tinha, entendeu? Agora, o segredo da precisão, tá? Do contexto. É essa divisão dos epics em estruturas menores, mais digeríveis para a IA, para que ela não estoure o contexto, para que ela não alucine, para que ela não se perca. Nunca iniciar um desenvolvimento sem fragmentar o PRD, né, e dividir isso em etapas e pedaços. Aqui a gente tem um pouco da anatomia do projeto e das pastas, tá? Como que isso funciona na prática. Você imagina uma pasta, né, no seu computador, e aqui a gente tem um iOS template, que é como se fosse um iOS com todo o seu projeto ali, os arquivos dele, né, onde está tudo.
O iOS Core, aqui a gente tem um coração do framework. A gente tem configurações de modos de trabalhar, se a gente quer. Tem diferentes modos, tem diferentes configurações aqui, estados que a gente pode definir. Então, dependendo da configuração, ele vai ter um comportamento ou vai ter outro. Aqui dentro do Cloud, a gente tem a memória, a gente tem configurações da própria IA, a gente tem algumas regras de uso da ferramenta para que ele possa utilizar os arquivos. A gente tem aqui também o que a gente chama de gatilhos para que ele ative certas funções em determinados momentos, que é os hooks, né? E aqui em Docs a gente tem a memória um pouco mais viva, que é a memória mais documental e de arquivos ali concretos. Aqui a gente tem o Squad. Na equipe de Squad, né, a gente pode ter equipes de marketing, a gente pode ter equipes de tráfego, equipes de copy, equipes de design, e cada pasta aqui de Squad a gente pode ser uma equipe e a gente construir várias coisas com ela. Agora a gente tem aqui uma parte que se chama Synapse, né, que é uma das funções da IA. O que significa? É o motor de contexto invisível. Ele é dividido nessas 7 camadas, tá? De acordo com a documentação. E como que ele funciona? Ele tem como se fosse o que a gente chama de sinapse, é como se fosse um pensamento que ele vai ter durante a sua execução ali. Imagina que você está conversando com o seu chat GPT, não sei se você já teve essa situação, e depois de muita conversa com ele começa a esquecer daquilo que você disse lá em cima. Então, aqui é como se você fizesse o seguinte, imagina que você pega pedaços da conversa que você vai tendo e vai guardando dentro de uma pasta. E depois que você pega esses documentos e vai guardando dentro de uma pasta, você consegue inserir eles a cada momento que você conversa. Então, eu estou simplificando aqui a comunicação, né, simplificando a explicação para que todo mundo possa conseguir entender o conceito. Então, na prática, é um prompt injection que injeta automaticamente contexto, então você não precisa explicar o contexto sempre, tá? A sinapse injeta automaticamente, garantindo que o seu dev saiba exatamente onde está no projeto, o que está sendo feito, o que tem de fazer. E aqui a gente tem os níveis de sinapse, porque você pode pensar, nossa, mas aí se ele ficar toda hora injetando prompt na minha conversa, vai gastar muito contexto, vai gastar muito token desnecessário. Bom questionamento, Gafanhoto. Por quê? Aqui existem os níveis. Então, dependendo do nível, tá, de onde ele está perdido ou não está, ele faz o quê? Ele vai recrutando níveis maiores. Então, primeiro ele pega a Constituição, que são as coisas básicas, os princípios básicos. Ele se perdeu, ainda não está conseguindo se compreender, ou ele precisa de mais contexto ali, de acordo com o cenário, ou o prompt que você deu, ou o caminho que ele está seguindo, ele busca os frameworks globais. Então, de acordo com o cenário, ele vai puxando isso mais, tá? Agora, a questão de governança e memória que eu estava dizendo. O sistema de gotchas, né? Se um erro acontecer 3 vezes, ele vira um gotcha, ou seja, uma lição aprendida, e o sistema injeta esse alerta em tarefas futuras. Redução de 60% em bugs recorrentes. Então, ou seja, a gente tem tanto essa parte de governança, que é o QA, que é o gestor de qualidade, tanto essa parte de auditoria. Então, você tem um novo código, ele verifica aqui e manda para o dev. Dev, você fez cagada aqui, eu preciso que você refaça. Aí ele manda de volta e cria um código novo. Aí ele, quando faz 3 vezes isso aqui, ele vira um gotcha e aprende com isso. E na próxima vez que ele mandar aqui pro dev, né, ele vai falar, olha, eu acho que esse código aqui tá errado, hein? Então vamos precisar fazer umas alterações. Que ele já aprendeu com essa memória aprendida e guardada. Bom, aqui é a estratégia de execução, tá? Existem 2 formas de você iniciar e usar o seu iOS. É o Greenfield e o Brownfield. Greenfield, tá? É o quê? Basicamente é como se fosse uma planta verde ali, é uma forma de, cara, você só tá com a ideia, que é a semente, você precisa plantar ela na terra para que ela gere frutos. Então, o iOS vai se tratar basicamente de preparar a terra, de aguar, de adubar, de, cara, trabalhar tudo para que a planta simplesmente cresça e dê frutos, certo? Então ele vai ter toda uma forma de trabalho de acordo com isso. Se você já tem um projeto existente e insere ele, já tem uma campanha, já tem alguns arquivos, já tem um site, um sistema, um aplicativo, alguma coisa, eu posso pedir Brownfield. E ele vai analisar, ele vai definir aqui, ele vai criar epics focados, tá, em melhorias incrementais, vai criar uma documentação. Cara, eu fiz isso aqui com o Cloud Code, ele demorou uma hora só para
iniciar o projeto, para ele entender todo o meu projeto era um pouco grande, né? Entender, processar, documentar, tal, e falar, pronto, agora eu estou pronto para começar a trabalhar nesse projeto. Me diga o que você precisa. Tá, e aqui a gente tem a parte de expandindo a empresa, squad e skills. Qual a diferença disso aqui para qualquer outra coisa que você possa ver aí na internet e que as pessoas não estão prestando atenção, elas simplesmente estão ignorando? É que o iOS não é simplesmente são agentes de IA que vão lá e vão fazer as coisas por si só. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eles são uma equipe, tá, que pode trabalhar em projetos de forma simultânea, né, e de forma paralela, ou talvez até em equipes, tá? Ou seja, vamos supor que você aqui tá, isso aqui geralmente é o que vem dentro ali quando você faz a instalação de forma adequada, tá? Que é o ETL Squad, que ele é basicamente uma forma de você coletar informações de podcasts, de vídeos de YouTube. Por exemplo, recentemente eu fiz um ETL de uma estratégia de campanha de tráfego chamada BidCap. Peraí. Então, aqui, além disso, eu quero que você entenda que essas equipes aqui é para que você possa ganhar tempo. Isso significa que você deixando esses agentes autônomos, você vai ter um tempo extra, porque você vai ter agentes especializados com as tarefas e rotinas da sua empresa. Se você não tem processos, se você não tem mapeado várias coisas, às vezes você precisa mapear esses processos para que depois você consiga criar equipes e squads para que códigos executem e também para isso aqui. Mas, cara, isso aqui ganha muito do seu tempo, tá? Isso aqui é o ouro. Talvez eu possa fazer um vídeo só me aprofundando nessa parte de squad. Eu vou seguir aqui para a gente continuar. Em questão do painel de controle e comandos essenciais, tá? Coisas que muitas vezes você vai usar, tá? Esse superpower aqui não tem nada a ver, ignora, é porque minha documentação acabou sendo puxada do meu projeto aqui, tá? Mas basicamente é create PRD, que são comandos que você pode executar e ele vai chamar o agente determinado para isso. Shared Doc, para fragmentar uma documentação. Start Looping, que é um piloto automático, tá? Do Ralph, usando o Ralph. Auditoria, validação, né, do seu código. E push para fazer o deploy para produção usando DevOps. Então, isso aqui é essencial tu aprender. Se tu chegou até aqui, comenta no vídeo aqui abaixo, tá? Porque eu realmente estou buscando simplificar muito a comunicação e explicar bem completo aqui. Bom, em questão do Superpower, só eu quero reforçar que isso é uma skill, né, que eu tenho aqui no Cloud Code, que depois eu daria um vídeo só sobre isso, cara, que inclusive é um dos projetos que tem mais estrela do que o próprio iOS. Ele é super fenomenal, muito bacana. Se você conseguir migrar, juntar algumas coisas dele com iOS, enfim, você tem um super poder aí. E a questão da sintaxe ali, tá? Barra é para você pode trocar de agente ou de modos também. Questão do manual do webcode, checklist final, tá? E acho que depois disso aqui acaba, né? Esse é o último. Então, para instalar, npm iOS core install mais presets. E aí, para fazer esses presets, igual eu falei, tem algumas formas especiais. Posso fazer um vídeo só sobre isso, para fazer a instalação real, tá? Não é só. De acordo com o que está na documentação, você não consegue fazer só. Você fica limitado ali, tá? Mas você já consegue ter o básico dele. Planejamento. Então, usar o Brainstorm e gerar PRDs sólidos para desenvolvendo seus projetos. Fragmentar tá, esse PRD. E lembrar que contexto é tudo, tá? Ativar o Ralph Looping na hora certa ou gerenciar via Bob, principalmente se você quer simplificar sua comunicação e ter mais liberdade e mais capacidade de processamento. Confie no processo, desde que o gestor de qualidade e os gotchas garantam que aquilo ali vai se manter com alta qualidade e performando sempre. Você dá a visão, o iOS System constrói o futuro. E, bom, queria encerrar esse vídeo aqui agora, tá? Agradecendo você que chegou até aqui. Foi muito bom poder compartilhar isso com você. Como eu disse, eu vou gravar mais vídeos aqui explicando outras coisas, que a gente pode talvez até dar um spoiler aqui do próximo vídeo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Só para você. Inclusive, abre o meu canal, se inscreve aí, porque quando você tiver essas questões, tá? Se você realmente está com dificuldade para conseguir automatizar a sua empresa, se você já percebeu que, cara, eu não consigo ter ser humano, não, sabe, não dá para confiar em pessoas, galera. Essa é real. Às vezes você tem um time, cara, seu time tá performando bem, no outro dia já começa a performar mal. É muito difícil você conseguir, sabe, ter gente boa hoje trabalhando. Então, cara, arrumar pessoas boas, arrumar crânios para trabalhar com você, isso é difícil. Então,
com a iOS você consegue clonar as mentes das pessoas mais brilhantes e montar o seu time de marketing, o seu time de tráfego, justamente com esses clones. Imagina o Elon Musk ali, cara, sabe, dando conselho para você. Cara, se você quer ter acesso a isso, se você a gente entendeu que isso aqui é o poder, quero que você literalmente acesse o link aqui nessa descrição, preencha um formulário, tá? A gente vai estar selecionando algumas pessoas para estar acompanhando de perto, para estar compartilhando nossos arquivos aqui, os nossos projetos, a nossa própria versão do iOS. A gente baixou a versão do iOS e tem modificado ele para o nosso uso interno e com algumas coisas diferentes do que você encontra no GitHub, encontra em outros lugares de forma pública. E eu quero realmente te dar as boas-vindas e trazer você mais para perto aqui, se você tiver um perfil de executor, se você tiver capacidade de investimento, porque não adianta só você ter ideia, sendo que você não tem um dinheiro para poder investir em inteligência artificial, em tecnologia, em servidor, entende? Então, assim, isso aqui é uma bazuca na mão de quem tem capacidade produtiva, quem tem capacidade e tem visão, tem dinheiro no bolso para investir e executar. Não estou falando de investir em treinamento, mentoria, não, estou falando só de investir em ferramenta. Se você não tem dinheiro nem para investir em ferramenta, cara, você acha que 2.000 aí por mês, 3.000 por mês é caro em ferramenta? Cara, aumenta aí, porque hoje, se você não tem funcionário, não está pagando funcionário aí de 2, 3 mil e poderia substituir isso por uma ferramenta, cara, que faz muito mais que seus funcionários, tá viajando, entendeu? Nem devia estar assistindo esse vídeo, que eu quero essa galera que tem funcionário, tá pagando, tá doendo o bolso, tá doendo, e ajudar essa galera, cara. Essa galera tem um papo diferente, tem uma visão diferente. Se você é um dev e só viu essa coisa aí e tá reclamando, não sabe o poder disso aqui. Você pode talvez aprender com a gente aqui a como ajudar outros empresários a implementar a tecnologia, ajudar talvez a sua startup, o seu projeto a se desenvolver. A gente tem pessoas aqui dentro do nosso ecossistema fazendo isso. Não vou me estender aqui, já passei uma quantidade de horas aqui falando, então clica aqui, participa aí, tamo junto e valeu, falou.